Olá, muito boa tarde, companheiros e companheiras que estão acompanhando a Causa Operária TV. Esse é mais um J5, o jornal das 5 horas da tarde de todos os dias aqui na CO TV. Nós trazemos sempre as últimas notícias, né, do dia e também os fatos importantes, né, principalmente politicamente. E de antemão, né, já pedimos para você compartilhar o nosso vídeo, o nosso link ao vivo, né, da única TV 24 horas da classe operária brasileira, né, compartilhar, curtir o vídeo e, se possível, se tornar um membro, né, um membro do nosso canal. Como eu falei, a Causa Operária TV é um canal 24 horas por dia, tem uma vasta programação aí que vai de comentar jornais, né, cursos, análises políticas, né, as tradicionais análises políticas e programas culturais também. Então, é uma ferramenta essencial para os trabalhadores, para a classe trabalhadora brasileira, e nós não podemos dar continuidade aqui ao nosso trabalho sem a sua colaboração, né? Compartilhe, se torne membro, se possível, né? E divulgue esta plataforma essencial. Então é isso. Meu nome é Eric Menezes, eu estou falando aqui direto de Salvador, Bahia. Todas as quintas-feiras eu apresento aqui, juntamente com o companheiro Matheus Vetter, que excepcionalmente hoje não vai poder estar aqui conosco. Ele está cuidando de outras atividades partidárias, mas vamos fazer um esforço aqui para manter o nosso jornal. Então é isso. Passando a primeira pauta, né, nós temos algumas notícias aqui, dar um resumo para vocês do que a gente vai falar, né? A gente vai falar um pouco da repressão aí dos governos da direita, né? Repressão a manifestações, como de praxe, né? Vamos falar também da censura na internet, vamos falar também meio que dos desdobramentos aí da eleição para os presidentes aí da Câmara e do Senado no Congresso Nacional, né? Vamos falar também de alguns fatos internacionais, né, como algumas ações já do governo Biden, né, e outros temas correlatos. É isso. Então vamos lá. Primeiramente, como parece que é uma rotina, né, mas é importante a gente estar denunciando aqui, porque, obviamente, denunciar a direita genocida, né, a direita que muitas vezes é chamada de democrática, né, não vai acontecer na imprensa golpista, né, no monopólio da imprensa golpista. Então, estamos nós aqui nesse papel, tem os outros, vamos dizer assim, blogs e sites aí, e canais que se colocam como progressista, mas só nós mesmos para fazer esse papel. Então, mais um ataque aí do governo Dória, né, a uma manifestação. Há 2 dias atrás, a gente mostrou aqui no DCO e nos programas da CO TV a repressão, a manifestação aos camelôs, né, em solidariedade aos camelôs, que nós do PCO em São Paulo estivemos presentes, né, foi mostrado ontem no resumo do dia e em outros programas. E ontem também, no final da tarde, aconteceu uma manifestação do movimento Passe Livre, né, contra o fim da gratuidade, né, da passagem para idosos abaixo de 65 anos, né, idosos que tinham a gratuidade de janeiro para trás, né, e perderam essa gratuidade. Tá aí as imagens da manifestação, que foi foi na região central, né, aí em frente à prefeitura. Também teve protesto em frente à Câmara de Vereadores e
na Praça da Sé, né? Aí poucas pessoas, né, tem essa questão da aglomeração, da Covid, todo e a gente vê aí que a presença maior é da polícia, né? A aglomeração de fato é da polícia, né? Mas se aglomerar trabalhadores aí para se manifestar, não podem, né? Mesmo que esteja aí com toda a proteção, uma, uma armadura aí, entre aspas, para o coronavírus, não pode. Mas a repressão pode estar aí do jeito que for. Aí já é em frente à Câmara de Vereadores, né? Então a manifestação foi nesse sentido, denunciando o acordo aí entre o governador São João Dória da vacina, né? Entre aspas aqui, ironizando para alguém, pessoas que não entendem bem, né? Certos jornalistas aí que não entendem bem nossas ironias, mas São João Dória da vacina, junto com o Bruno Covas, se uniram aí para tirar a gratuidade de idosos do transporte público, né? Do metrô, trens e ônibus. No momento de pandemia, no momento em que esses idosos já têm toda uma situação econômica difícil, né? Assim como toda a população, perdendo rendimentos, né? Falta de reajustes e outros ataques, né? Que o próprio governo Dória vem fazendo aí, de dificultar a vida dos idosos, tirando a questão, privatizando a questão das, das perícias médicas, né? E todo tipo de ataque, que a gente sabe aí praticamente todo mês, né? Esse setor vem sofrendo. E é mais um crime, né? Você jogar aí os idosos para se exporem, né? Porque se a pessoa não tem gratuidade, ela vai ter que pegar o ônibus aí numa situação normal, né? O ônibus cheio, o trem lotado, né? Não vai poder escolher muito bem o horário, ou até ter que gastar mais para pegar um táxi ou pegar um aplicativo desse aí, um motorista de aplicativo, que é uma situação muito mais cara que onera mais ainda a vida desses trabalhadores. E o principal aí que houve a repressão, né, desses manifestantes, uma manifestação. A gente até essas manifestações fazem questão de falar, são manifestações pacíficas, etc. e tal, mas mesmo assim a, a polícia aí, você vê esse aparato aí que era mais de policiais do que de manifestantes, agrediu algumas pessoas. Essas pessoas foram até a delegacia denunciar. Duas jovens, né, duas meninas de 17 e 18 anos foram presas, ficaram presas numa delegacia do centro ali até as 23 horas, né, do final da tarde, das 17 horas até as 23 horas. Teve um advogado do movimento que acompanhou para poder liberar essas jovens por nada. Foi alegado, como sempre, desacato, né, e as jovens falaram que nada disso, elas só estavam segurando a faixa ali, como a gente viu, não tinha nem grandes motivos, né, nem tinha muita gente para fazer nada, era um ato mais de denúncia, né, para não passar em branco e até para convocar mais pessoas à mobilização, né. Então, mas sempre, como é a diretriz da direita fascista, né, é atacar violentamente as manifestações, qualquer tipo de manifestação, e é isso que a gente tem visto o São João Dória da vacina fazer aí nos últimos anos, né? E a gente deixa bem claro que não tem nada de democrático aí, de defensor vamos dizer assim, da democracia, como falam eles, né? Nem da democracia burguesa, né? Vamos passando aqui para a próxima pauta, né? E já entrando aqui meio que no tema principal, meio, não tem como fugir, né? A gente tem toda uma discussão aí e a gente tenta abordar aqui nessa questão da eleição para os presidentes da Câmara e do Senado, o que é importante para a classe trabalhadora, né? E não ficar tratando só dessas negociatas, desse toma lá da cá, né? Dessa verdadeira pornografia política, né? Dessa prostituição política, que inclusive é massivamente, né, mostrado, né, na imprensa burguesa, né. Nós vamos tratar aqui do que é essencial. Por exemplo, o presidente do DEM, o ACM Neto,
né? Ele deu uma entrevista ao jornal golpista, né, Folha de São Paulo, né, deixando claro alguns aspectos do que nós já vínhamos dizendo, né? Nós dissemos, eu sou daqui de Salvador, o ACM Neto ele foi prefeito por 8 anos aqui de Salvador, né? Infelizmente. E a gente disse durante todo esse tempo, principalmente no ano passado, durante a campanha eleitoral, que o ACM Neto era um dos principais parceiros, né? O ACM Neto e o DEM eram um dos principais parceiros do Bolsonaro, e isso está ficando cada vez mais claro, né? Não que não fosse antes, mas parece que tem toda uma esquerda aí todo um setor da esquerda que teima em não querer enxergar o óbvio, né? E se unir a esses golpistas. E o Semineto foi lá na entrevista à Folha de São Paulo dizer que, entre outras coisas, né, que não descarta apoiar Bolsonaro em 2022. Né? Nas palavras dele, quando questionado, né, no final da entrevista, se iria apoiar ou não, ele disse, né, neste momento não posso dizer, mas qual Bolsonaro vai ser? O dos 2 últimos anos? Não, dos 2 últimos anos não queremos. Agora haverá um reposicionamento, né, para a construção de algo mais amplo que não fique limitado à direita. Essas são as palavras dele, né? A enrolação de um político burguês, né? Mas o que ele quer dizer é o seguinte: na prática, se eles não conseguirem criar um candidato próprio, né, para enfrentar o Bolsonaro e enfrentar a esquerda e ter grande chance de vencer, eles vão com Bolsonaro. Né? Tem toda essa discordância, né, superficial, que a gente tem destacado que é superficial, com o Bolsonaro, né, com o bolsonarismo, que é feito de certos arroubos, né, de certas caricaturas que ele faz, né? Ele fala demais, ele é espontâneo, vai para frente, vai para trás, fala uma coisa, depois diz. Isso não é, vamos dizer assim, o que os políticos burgueses são criados para fazer, né? No atendimento dos interesses da burguesia. Né? É preciso ter aquela cara de bom moço, né? Aquela cara de civilizado, se vestir bem, ter uma retórica bem treinada, né? Exatamente como a gente vê com o ACM Neto, com o Dória também, né? E uma das divergências com o Bolsonaro é isso, mas superficial, né? Então, eles deixaram claro, o ACM Neto deixou claro aí, que Bolsonaro é a opção sim, né? Assim como foi perguntado também, a gente está vendo aí, né, as imagens aí de muito afago entre Bolsonaro e outros golpistas, né, como o Caiado, né, como todo governo aí, a gente tem o Rodrigo Maia, né, que agora está nesse melodrama aí, né, é outro golpista, a gente viu aí o Eduardo Cunha entregando aí que ele foi um dos artífices do golpe, né, não que fosse novidade novamente, mas deixa claro para os setores que ainda não querem enxergar a realidade, né, principalmente da esquerda, não querem enxergar a realidade. Aí está aí Rodrigo Maia e João Dória, junto com a ACM Neto, né, uma tríade de golpistas aí, tramando provavelmente mais um ataque aos trabalhadores. E essa união dos golpistas visa essencialmente o ataque aos trabalhadores, né? Quando perguntado também na entrevista se ele apoiaria João Dória, mesma coisa, ele disse que o Dória tem um respeito muito grande pelo governador João Dória, acha que ele vai ser importante na disputa, mas que no momento ele não tem compromisso com Dória, né? E não é certo, é o que ele disse, né? Não é certo dizer que há compromisso, como não é certo dizer que há veto. Ou seja, esse pode ser que eles dizem, né?
vamos dizer assim, braços abertos, né? Braços abertos para o Dória, braços abertos para o Bolsonaro, braços abertos para o Luciano Huck também, que foi citado. Perguntaram do Sérgio Moro, ele meio que desconversou, o Sérgio Moro fica meio fora da política, tá ficando por fora da política, que a gente sabe que não é isso também, né? Isso aí é resultado das negociatas entre eles, né? Eles estão tentando emplacar outros nomes aí, o próprio Rodrigo Maia, né? Esse chilique do Rodrigo Maia, aí agora, aparente, tem a ver também com essa questão de 2022. O Assemineto também falou que o racha no Democratas nada teria a ver com uma pretensa busca dele ou do partido a, as eleições, né, de 2022, já um arranjo para 2022, mas isso é óbvio, né? A gente sabe muito bem que esses políticos profissionais, burgueses, e aí da direita e da esquerda, vivem em função disso, né? Vivem em função de eleições, pensam isso 24 horas, assim como a expressão cunhada aqui pelo companheiro Rui Costa Pimenta, são verdadeiros craqueiros eleitorais, né? Não passa outra coisa que não seja isso na cabeça deles, né? Que é da onde advém o poder deles, né? Servir a burguesia e se manter, né, nos cargos, né, aí do Estado, mamando nas tetas do Estado e da classe trabalhadora brasileira. Seguindo aqui, não saindo do tema, né, infelizmente, que realmente falar aqui de uma pornografia, de uma política pornográfica, é importante também a gente falar aqui meio que do resultado da política da esquerda, e principalmente do PT, que é o partido mais importante aqui em termos de peso político, aí, principalmente nessa política burguesa, né, parlamentar, até porque, por exemplo, o PT tem mais de 60 deputados aí, 66, se eu não me engano, né, deputados aí na Câmara, então é o partido da esquerda que realmente tem condição de fazer alguma coisa, né, em termos de política parlamentar. E a gente viu aqui que o PT nessa negociata aí, entrou nessa negociata, né, não lançou candidatura própria, né, não apresentou um programa alternativo para a população, para a classe trabalhadora brasileira, né, porque mesmo que seja uma questão de liderança no parlamento, mas seria importante utilizar também essa tribuna para mostrar o caminho, né, o caminho contrário, né, aos golpistas, contrário aos fascistas, contrário ao governo Bolsonaro. E não, a gente viu aí que foi uma verdadeira lambança, né? O PT apoiou aí o Baleia Rossi, o candidato, o padrinho, o apadrinhado, né, do Michel Temer, do MDB. Depois foi abandonado, a esquerda ficou toda órfã aí da direita, ficou órfã do colo da direita, e a candidatura do Baleia Rossi afundou, ficaram com prejuízo, que já era óbvio, né? No Senado, a lambança foi ainda maior, acabaram apoiando o candidato do próprio Bolsonaro, o Rodrigo Pacheco, do DEM, né? Caíram na lábia aí do ACM Neto, do Rodrigo Maia, do DEM, do Bolsonaro, e fizeram a lambança. Tudo isso para quê? Para ganhar míseros assentos aí na mesa diretora da Câmara, né? E do Senado. A mesa diretora da Câmara que o PT ganhou, né? Vai ser responsável por emitir passaportes, né, e coordenar premiações aos parlamentares. Vai ser muito útil na luta contra a direita e contra os golpistas, né? Vai conseguir barrar muitas reformas, né? Muitas reformas aí para atacar os trabalhadores, muitos projetos aí, privatização de empresas públicas desse jeito, né? Já no Senado, o PT ficou com a terceira secretaria, que é responsável
responsável pela organização da presença dos senadores e também por ajudar o presidente a apurar a votação, né, as votações. Também, muito importante, né? É muito importante checar, né, se são presentes ou não os senadores aí, que presentes ou não, com certeza atuar para propiciar mais ataques aos trabalhadores, né? Esse é o resultado, né, da política capituladora da esquerda, né? E como a gente vinha destacando aqui, né, na CLTV, no DCO, que não ia trazer nada de concreto, né, nenhuma perspectiva para a classe trabalhadora. Está aí. E nem para o puxadinho dos parlamentares, né, dos parlamentares aí da esquerda, que ficaram doidos por uma boquinha, né, doidos para integrar alguma coisa aí dentro do governo, né, porque a gente viu muito claramente que é o governo que comandou aí, comprou todo mundo, e nem assim ficaram com nada. É isso que dá, e a classe trabalhadora brasileira vai ficando a reboque dessa esquerda que está totalmente integrada a essas casas de meretrício, né? É uma vergonha. Outra, aí dando a terceira notícia correlata, né? Porque a coisa é grave. Apenas menos de pouco mais de 24 horas depois da eleição dos presidentes da Câmara e do Senado, eles já o Arthur Lira, né, foi eleito presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, eleito presidente do Senado, ainda na segunda, né, o Arthur Lira foi na terça, já correram, fizeram uma carta compromisso, aí tá aí a imagem, fizeram uma carta compromisso e foram entregar para assinar conjuntamente com o Bolsonaro. Aí sacramentando, né, batendo o martelo do que a gente estava dizendo, né, que eram os candidatos bolsonaristas, que não tinha nenhuma sombra aí de combate ao Bolsonaro, combate ao genocídio, nada disso. Né? Foram lá assinar o compromisso dele com as reformas, com a reforma administrativa, tributária, tudo que vai vir contra os interesses dos trabalhadores. Né? Aí fizeram uma tapiação, né, nessas entrevistas aí que a gente está vendo as imagens, eles só falaram de vacina, falaram de harmonização dos poderes, falaram do STF também, falaram que assumiram o compromisso de dar as vacinas que não existem ainda, né? É muita propaganda para pouca vacina. A gente só vai ver vacina em massa mesmo aí lá para o final do ano, né? Vacina para vacinar boa parte da população brasileira. Enquanto isso, todo tipo de bandoleiro eleitoral aí, bandoleiro político burguês, está fazendo sua própria propaganda, né? E agora esses dois aí, os dois presidentes do Congresso, correram rapidamente para os braços do Bolsonaro. E agora a esquerda vai fazer o quê? Vai dizer que agora vai ser oposição? Já era, né? Em tese já era para ser, né? Mas é isso. Gostaria de agradecer aqui, dando uma pausazinha, agradecer aos companheiros que estão nos assistindo, que vão assistir um pouco mais tarde também, quem está saindo do trabalho aí, né? Agradecer a Ana Matos, que está acompanhando a gente aqui, compartilhando, assistam, compartilhem, assistam a Ilha também. Gostaria de dar um anúncio aqui para os companheiros, muito importante, né? Fazer os anúncios aqui de meio de programa. A gente está aí, a partir da Causa Operária, está aí realizando nesse mês de janeiro e de fevereiro, né, todos, eu acho que a nossa audiência está ciente, né? Estamos realizando a 46ª Universidade de Férias, a partir da Causa Operária, né, através da plataforma da Universidade Marxista, e trata sobre o tema da burocracia stalinista, né, o que foi o stalinismo, esse é o tema. E dando um aviso aqui, excepcionalmente, nesta quinta,
né, não teremos o que seria a nona aula do curso, né, da Universidade Marxista. Tivemos algum probleminha aqui, eu não tenho maiores detalhes. A aula que ocorreu agora às 19 horas vai acontecer a nona aula na próxima terça-feira, né, assim, no mesmo horário, às 19 horas. O que também não é perda nenhuma, porque lembrar os companheiros que a gente tem a plataforma, na plataforma Universidade Marxista, tem bastante conteúdo que está sendo atualizado praticamente diariamente, né? Você pode ler livros, né, por lá, inclusive o livro Revolução Traída já está disponível lá para quem está inscrito no curso. Você pode também ler importantes textos da época e um pouco depois, né, do Trotsky, do Lenin e de outros comunistas da época sobre o tema, né, sobre todo o curso. Tem também verbetes, né, tratando de conceitos, de expressões, coisa que é difícil achar, né? Você procurar na internet aí você não tem muitas vezes uma informação precisa, são temas polêmicos, às vezes até errada, né? Há toda uma disputa política aí, setores que têm uma concepção, a nosso ver, errada, né? De alguns conceitos, e também biografias, né, de personalidades dessa época, né, da Guerra Civil, da Revolução Russa, e é fundamental aproveitar esse momento, né, para curtir esse conteúdo, né, ir lá, conhecer a plataforma, dar uma estudada, ler os textos, ler os livros, e no próximo domingo, às 18 horas, participar dos grupos de discussão. A gente tem os grupos de discussão aí que servem para você tirar dúvida, você interagir com os companheiros, com os militantes do partido e outros companheiros que estão assistindo o curso, que estão acompanhando o curso, tirar suas dúvidas, levantar questões, né? É fundamental essa etapa. Todo domingo, às 18 horas, você entra lá na plataforma e no mesmo caminho da sala de aula vai ter lá o link disponível para você acessar, através do aplicativo Zoom, a sala de acordo com a sua região, né, a região onde você reside. Ok? Então, novamente lembrando que, excepcionalmente, nesta quinta-feira não teremos a nona aula do curso. O curso será retomado na próxima terça-feira, dia 9 de fevereiro, ok? Às 19 horas. Dando continuidade aqui na nossa pauta, tratar de um tema muito importante aqui, que é a censura na internet e os aplausos da esquerda pequeno-burguesa. Dessa vez, foi o YouTube baniu por tempo indeterminado o canal do bolsonarista aí, né, Terça Livre, que é do youtuber, o blogueiro, não sei que denominação ele se dá aí, Alan dos Santos, né, que já havia sido bloqueado do Twitter no final do ano passado e agora foi banido do YouTube, como disse a própria plataforma, por tempo indeterminado. Tá aí o Alan dos Santos, que é um bolsonarista aí que fica aí distribuindo fake news, aí desinformação. Aí foi na sessão no Congresso, né, na sessão da CPI das fake news, e o canalha do Eduardo Bolsonaro foi lá cumprimentar ele cinicamente, né? Então, mas qual é a questão? O YouTube baniu o Alan dos Santos, né, dizendo que ele estava disseminando informações inverídicas, né, principalmente quanto à questão das eleições nos Estados Unidos, dizendo que ele produziu, parece aí, alguns vídeos, algumas lives aí, denunciando que eleições nos Estados Unidos tinham sido fraudadas, falando que teve
mortos que votaram, que teve cédulas falsas, casos de cédulas falsas, teve casos de urnas eletrônicas que não funcionaram. Então, o YouTube decidiu bloqueá-lo por isso, né? Segundo informou que isso infringia os termos de serviço da plataforma, né? Ainda afirmou que a empresa, né? Vamos lembrar aqui que a rede social é a empresa, que os usuários precisam seguir as diretrizes de comunidade, e que a plataforma se reserva o direito de restringir a criação de conteúdo de acordo com os próprios critérios. É interessante isso aqui, né, dentro do que a gente vem denunciando, que é a censura que vem avançando na internet. Né? Essa censura vem sendo comemorada aí pela esquerda pequeno-burguesa, porque vem atingindo aí uma série de elementos da direita, da extrema-direita, né? Mas também atinge a esquerda. E além disso, né, o verdadeiro objetivo, né, é atingir a esquerda, a organização dos trabalhadores, né, esses conteúdos que servem, né, até de plataformas aí que se colocam como progressistas, que servem de forma para a classe trabalhadora. Né. E já nós temos vários casos, né, de sites, de perfis em redes sociais aí, nas principais 3 grandes redes sociais, né, Twitter, Facebook e Instagram, sendo bloqueados sob o mesmo argumento, né, de desrespeitar termos de serviço ou diretriz da companhia, o que fica meio obtuso. Né? Por exemplo, nas eleições, no ano passado, durante as eleições, vários perfis no WhatsApp também foram bloqueados por argumento de disparo em massa de mensagens. E o que seria disparo em massa de mensagens? Né? Aqui em Salvador, por exemplo, nós tivemos o nosso candidato à prefeitura de Salvador, o companheiro Rodrigo Pereira, que foi bloqueado no celular dele, que ele sempre usou, por mandar mensagens para os amigos dele. Ele era candidato, ele mandou algumas mensagens, uma coisa que você faz manualmente de 20, 30 pessoas, isso é disparo em massa? Nem dinheiro para contratar disparo em massa a gente teria, né? Então, fica aí o alerta, né, que não devemos comemorar essa censura que está sendo imposta pelos monopólios, né, da comunicação aí, essas empresas de tecnologia, Twitter, Facebook, o Instagram, que é do Facebook também, né, e o WhatsApp, que também é do Facebook, que estão diretamente ligados ao aparato estatal. Lembrar aqui que todo monopólio ele se sustenta pelo poder que é conferido pelo Estado, né, pelo poder do capital e também pelo poder do Estado, o Estado burguês, que ele permite, né, e o que a gente tem presenciado é uma verdadeira censura. Um dos maiores casos, né, foi o bloqueio aí total, praticamente, das grandes redes sociais dos perfis do Donald Trump, né, ainda presidente dos Estados Unidos, e a gente tem que ficar muito preocupado com isso, porque se um presidente de um país ele não tem acesso a se comunicar com a população, seja eleitor dele ou não, isso é censura. Né? Não adianta falar que a censura só é se for estatal. Não, esses monopólios eles têm amplo suporte, né, e um entrelaçamento muito forte com o aparato estatal, com o serviço de segurança e inteligência, né, principalmente nos Estados Unidos, a gente bem sabe, a NSA, a CIA, o FBI, tem toda uma ação aí, e essas ações de bloqueio também são coordenadas nesse sentido. Então, não devemos comemorar, e sim reivindicar o direito à livre liberdade de expressão e à livre manifestação. Se a gente não concorda, se é divulgada aí uma mentira,
a gente tem que combater essa mentira, né? Denunciar que é uma mentira, de preferência para os trabalhadores. Nós temos organizações poderosas, né? Nossos sindicatos, os partidos de esquerda, as centrais sindicais, né, a CUT, por exemplo, que deveriam ter, né, todo um aparato para, inclusive, defender os trabalhadores, né? Se um bolsonarista desse aí conta mentira aí, por exemplo, dos trabalhadores dos Correios, dos trabalhadores do Banco do Brasil, da Petrobras, bastava ter uma ferramenta eficiente de comunicação, de imprensa operária, para fazer uma campanha para desmentir, né, para denunciar esses canalhas da extrema-direita e não censurar o direito de expressão, que vai acabar caindo sobre os trabalhadores, né? Esse é o problema. Então, vamos lá, vamos avançando aqui na nossa pauta. Um ponto bastante importante que a gente teve aí ontem, né, foi o anúncio do encerramento da Operação Lava Jato, né? Encerramento da Operação Lava Jato em Brasília, ou, desculpem, no Paraná, em Curitiba, não sei porque veio Brasília aqui, que é a verdadeira Operação Lava Jato, né, que começou lá, a República do Paraná, como todo mundo conheceu, né, responsável por prender o ex-presidente Lula, principalmente, né? E já tem reações aí, né, tentando impedir o fim dessa operação, né? A PGR, por exemplo, a Procuradoria-Geral da República, que é chefiada pelo bolsonarista Augusto Aras, ele, a Procuradoria-Geral, informou que não acabou não, ela só foi incorporada ao GAECO, né, que é o grupo especializado aí de combate ao crime organizado e lavagem de dinheiro, e o pessoal, parte deles foram para o GAECO. Mas isso a gente é uma saída francesa, né? É uma forma de você acabar com a operação que a gente, desde vários anos atrás aí, quando a gente viu lá o áudio do Romero Jucá e de outros que queriam acabar com a Lava Jato, que ia atingir eles e tudo mais, muita gente ainda está incomodada, né? Porque acaba sobrando aí para muitos políticos da direita, né, na guerra entre a direita, e é o que a gente está vendo. O fim da Lava Jato, né? Depois eles provavelmente vão suprimir, mas está havendo aí uma tentativa de reação, né, de setores que não querem deixar as operações aí golpistas da Lava Jato acabar. Tanto é que a PGR, né, pediu aí, apresentou embargos, né, questionando a decisão do ministro Lewandowski, que deu acesso à defesa do ex-presidente Lula, aos áudios, né, ao todo documento aí de áudios e comunicações aí entre os procuradores, o Sérgio Moro, os outros juízes. Muitas pessoas viram aí, ficou aí até coisas parecendo uma pornografia aí, né? Sugerindo coisas nada, a gente não pode, vou comentar aqui nesse horário, né? Entre os membros, e agora eles entraram com um recurso aí para poder derrubar, né, a decisão do Lewandowski, né, para a liberação. A esposa do Sérgio Moro, né, também entrou com recurso pedindo o bloqueio das mensagens, né, e tá, deixa eu ver aqui, alegando superficialidades, né,
dizendo que os principais pontos contestados são a falta de clareza quanto ao alcance do acesso às mensagens e ao fato do despacho do ministro se referir originalmente a conteúdos do acordo de leniência da Odebrecht. Aqui um argumento, né, para poder pedir o cancelamento. Mas o que a gente tem, na verdade, é o fim da Lava Jato, setores aí que estão tentando se debater. O Dallagnol já tinha anunciado ano passado a sua saída, né? O Sérgio Moro também, aí já foi atuar em outra empresa que vai atacar de outro lado a empresa que, inclusive, versus aí as empresas que ele causou prejuízo, né? E ela está se esfacelando, né? Mas temos que ficar de olho porque ainda pode ser utilizada aí como uma ferramenta para atacar, inclusive o próprio Lula, né? Que está aí tentando, pelas vias da justiça, né, provar sua inocência, que não deveria provar coisa nenhuma, né, visto que os processos contra ele são totalmente forçados, né, fajutos, sem realidade nenhuma. Uma notícia internacional que rapidamente, estamos chegando próximo ao final do nosso programa, sobre o governo Biden, né? Já começaram as incursões aí beligerantes, né, do governo Biden, que era tido aí por muitos, pela esquerda pequeno burguesa nos Estados Unidos e no Brasil também, como o salvador da pátria, né, que faz muita demagogia com os negros, com as mulheres, mas ele já começou o governo dele bombardeando, né, países oprimidos, que no caso aqui é a Somália, né, com o velho e batido argumento de combate ao terrorismo, né. Só nesses primeiros dias, mais de 30 dias do ano, já foram 6 bombardeios aéreos na Somália, né, o que indica que vai ser muito mais do que ano passado. Ano passado houve 50 ataques aéreos, né, no país, com o argumento de combater a organização, o grupo que é considerado grupo terrorista Al-Shabaab, né, e inclusive o Donald Trump, né, tinha ordenado a retirada dos soldados da Somália, né, em 2019, o que de fato aconteceu em 2020, só que, ao que parece, esses soldados eles foram reagrupados, né, em países vizinhos, né, em bases de países vizinhos, e continuam proferindo esses ataques, semelhantes ao que acontece no Afeganistão, no Iraque, na Síria, né, que o Biden, por exemplo, nada fez, né, para acabar com os massacres aí, com os bombardeios nesses países, né, com o argumento de sempre. A Venezuela, por exemplo, também o governo Biden continua reconhecendo o golpista e capacho do imperialismo Juan Guaidó como presidente da Venezuela, e não reconhecendo o presidente eleito majoritariamente pela população já há algum tempo, Nicolás Maduro, né? E a gente está vendo aí o que é o governo Biden, inclusive que é um governo tipo de frente da direita, né, que unificou também a esquerda no seu projeto, que é vendido como democrático, como civilizado, e que reúne aí as forças mais beligerantes, né, dos Estados Unidos, do imperialismo norte-americano, para atacar os países oprimidos, né. Então, peço que os companheiros acompanhem os desdobramentos do governo, principalmente da política externa dos Estados Unidos, né, que vamos denunciando aqui no nosso Diário da Causa Operária. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaria de pedir aos companheiros para seguirem assistindo a nossa COTV, compartilhando o nosso link ao vivo. Agora, em seguida,
teremos o programa Na Zona do Agrião, né, comentando as notícias esportivas, né, e às 20h30 teremos ao vivo o companheiro Antônio Carlos, fechando aí com um dos principais programas da grade, o resumo do dia, um convidado trazendo o resumo, né, das notícias do dia, como o nome do programa já diz, mas o companheiro faz uma importante análise aí dos acontecimentos políticos, e para você deixar seu tio, seu parente aí não assistir o Jornal Nacional e nem outros jornais golpistas no mesmo horário, tá bom? É isso, companheiros, eu agradeço a audiência de todos, sigam no nosso link 24 horas, obrigado, boa noite.